Ei, Deus vai te usar nesse deserto. Deus vai pegar o teu problema e você vai abençoar pessoas que estão com o mesmo problema que você. Deus vai te usar com unção, com ousadia, com intrepidez. Deus vai te usar. E quando você for usado por Deus, você vai lembrar dessa mensagem: o deserto é lugar passageiro. Eu estou de passagem nesse lugar. Obrigado, Senhor, por me permitir andar nesse deserto. Eu estou aprendendo com o Senhor. João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Pode tomar o teu assento. Eu quero ministrar sobre o seguinte tema nessa manhã: o deserto é lugar de passagem. Você pode falar com a pessoa que está ao seu lado assim: olha, o deserto é lugar de passagem. Pega aí já, porque já é para pegar mesmo. Talvez você chegou aqui vivendo no meio de um deserto. E talvez o que te trouxe aqui na igreja hoje pela manhã foi o deserto que você está passando. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. Vai falar da multiplicação dos pães e vai falar da multiplicação dos peixes. Mas o propósito de Jesus, nesse contexto, não era que uma multiplicação acontecesse. O propósito de Jesus nesse texto era estar só. Jesus queria um tempo para ele. Jesus estava talvez vivenciando um momento como um homem, de estar cansado, fadigado, e ele queria um momento para ele. Ele queria um momento para ele, um momento particular, um momento dele. Quando a gente olha os evangelhos de Mateus e o evangelho de Marcos, que relatam esse mesmo texto, diz que Jesus se retirou para um lugar deserto. Jesus queria ir para um lugar deserto. Jesus queria ir para um lugar onde ele poderia ficar a sós. Ele queria ter um momento dele com Deus. O propósito de Jesus era estar sozinho. E João fala desse lugar como lugar deserto. Ou seja, Jesus, ele está indo em direção a um deserto. Ele quer ficar sozinho. É o momento dele com Deus, mas um deserto, não um deserto árido, mas um deserto de pessoas. E muitas vezes nós vivemos esses dois desertos. Vemos o deserto onde
as situações nos colocam, e nós sabemos que deserto, ele é um período probatório de Deus. Quando Deus quer nos provar, o primeiro lugar que Deus nos leva é para o deserto. Então existe o deserto aonde Deus nos conduz. Existe o deserto onde nós, por escolha própria, acabamos indo. E existe o deserto que muitas vezes nós queremos estar para ter um momento sozinho, um momento a sós, um momento onde a gente quer ficar na nossa, um momento onde você quer ficar na sua. Eu não sei se você já percebeu que muitos milagres e muitos sinais que Deus fez na Bíblia toda foram feitos no deserto. É no deserto que o Senhor envia codornizes para o povo de Israel. O povo acordava e vinha aquelas codornas prontas para serem assadas e comidas. É no deserto que Deus todos os dias enviava o maná, enviava a provisão, e as pessoas não poderiam guardar aquele maná, para que o povo fosse ensinado de que a cada dia Deus entraria com a provisão. É no deserto que a gente aprende, que a gente vê que Deus tira literalmente água da rocha para dar para aqueles homens, mulheres e crianças que estavam sedentos no deserto, o seu povo. É no deserto que as águas amargas, as águas salobras de Mara, elas se tornam potáveis, doces. Só Deus para fazer o nosso deserto amargo virar doce. Só Deus tem esse poder. O deserto é um lugar, a Bíblia Sagrada diz que as roupas não envelheciam, as roupas elas não ficavam apodrecidas. A Bíblia vai dizer que no deserto as sandálias dos pés, conforme as pessoas cresciam, gradativamente as sandálias também elas cresciam. Ou seja, milagre de Deus. O deserto é onde Deus envia corvos para alimentar seus profetas. Assim aconteceu na vida de Elias. Deserto é o lugar onde Deus envia Elias para que ele seja sustentado por uma viúva pobre. No deserto os anjos alimentavam Jesus com o pão do céu. No deserto Deus multiplica pães e peixes para dar de comer na multidão. Então eu vejo aqui que deserto é um lugar de milagres. Vou repetir, irmão, deserto é um lugar de milagres. Todas as vezes que Deus nos leva para o deserto, todas as vezes que Ele nos permite uma crise, uma adversidade, nós precisamos entender que nesse deserto que Ele está nos levando, possui um propósito. Por quê? Porque o deserto nos projeta para Deus. Muitas vezes é o deserto que vai nos mostrar o propósito de Deus na nossa vida. E quando nós vemos o cenário de dificuldade e adversidade, nós somos impelidos por aquele que pode suprir as nossas necessidades. O deserto acaba atraindo Deus para nós. Por quê? Estamos mais sensíveis, estamos muito mais com o ouvido aberto para ouvir Deus falar conosco. O deserto também, ele nos fortalece. A crise pode me fortalecer. De quê, pastor? O deserto é um lugar de dificuldade. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de escassez. Deserto é esse lugar de enfraquecimento, de modo que eu posso ser fortalecido no deserto. Agora, o fortalecimento que vem para nós na crise depende da postura que nós vamos tomar diante da dificuldade. Então, muitas vezes, no deserto você pode sair daí mais fortalecido. Vai depender de quê? Como você vai se posicionar diante da dificuldade. Se você vai entender que esse deserto é um forjar de Deus para você, ou você vai entender que esse deserto é um lugar para você murmurar, é um lugar para você questionar, é um lugar para você ter conflitos. Agora eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa manhã, meu irmão. Deserto não é lugar de morte, e sim de treinamento. Deserto não é para ser habitado, deserto é para ser atravessado. Eu não sei quanto tempo você se encontra aí, mas eu sei que daqui a pouco ele vai passar, porque deserto não é para ser habitado, deserto é para ser atravessado. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele crescia e se fortalecia no deserto. A escola da vida de João Batista não foi no monte. A escola de João Batista não foi lá no lugar alto. A escola de João Batista foi no deserto.
Porque é no deserto que nós aprendemos, é no deserto que nós nos fortalecemos. O deserto tem o propósito de manifestar o projeto, o propósito, o milagre de Deus na nossa vida. E a crise, a dificuldade, ela tem um propósito de manifestar esse milagre, irmão. A nossa mente, a nossa inteligência humana, ela não compreende esse modus operandi de Deus aqui. Por quê? Porque nós oramos para pedir um milagre, e quando nós oramos parece que as coisas estão piorando. É aquele velho ditado popular: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Pastor, quanto mais eu oro, mais difícil está ficando. Pastor, parece que a oração está fazendo efeito contrário. É impressionante, pastor. Quanto mais eu oro, mais o cerco aperta. Quanto mais eu oro, parece que as coisas estão piorando. E é aí, querido, que nós precisamos entender esse modus operandi de Deus. Como é que é o modus operandi de Deus? Nós precisamos entender que enquanto está no campo da possibilidade, não é necessário um milagre. Eu preciso entender isso, irmão. Milagre só se dá quando se chega no nível do impossível. Vou repetir, milagre só se dá quando se chega no campo do impossível. Enquanto eu posso resolver, não é um milagre que eu preciso, e sim de uma solução. Se eu posso resolver, eu não estou precisando de milagre, eu preciso de uma solução. Agora, quando se torna impossível, agora só um milagre. Então, para se tornar impossível, tem que se tornar mais difícil. Quem está entendendo isso, diga amém. As coisas se tornam mais complexas, irmãos. Agora, porém, na perspectiva aqui de Deus, o milagre se dá no campo da impossibilidade. Ou seja, a plataforma de Deus para operar um milagre é a impossibilidade. Eu vou apertar a tecla SAP aqui para você entender. Quanto mais difícil fica para mim, melhor fica para Deus. Vou repetir para você entender, irmão. Quanto mais difícil a situação, a circunstância, o momento, quanto mais difícil fica para mim, melhor fica para Deus. Por quê? Porque milagre só acontece no campo da impossibilidade. E enquanto é possível, você não precisa de um milagre, você precisa de uma solução. Mas quando você diz assim, Senhor, não tem jeito, quando você fala assim, para mim já deu, quando você fala isso, Deus fala assim, agora chegou a hora de agir, agora chegou a hora de me manifestar, agora chegou a hora de glorificar o meu nome, agora chegou a hora das coisas acontecerem. Por quê? Porque chegou no campo da impossibilidade. E aqui no texto, irmão, que a gente acabou de ler agora, está falando de um milagre que aconteceu num lugar deserto. Está falando que aconteceu no lugar onde um homem, ele saiu de cena, ele preferiu ir para um outro lugar, e quando ele prefere ir para esse lugar deserto, algumas coisas começam a acontecer. E eu fiquei meditando essa semana, eu falei, meu Deus, Jesus queria um momento a sós, Jesus queria ficar sozinho, e ele vai para um lugar deserto, o lugar é deserto, tinha muita relva naquele lugar, a Bíblia diz que o lugar era deserto, e Jesus queria ficar sozinho. Só que descobrem que Jesus está ali. E quando eles descobrem que Jesus está ali, o que acontece, irmão? A multidão vai atrás de Jesus. Aí eu imagino Jesus, irmão, 100% homem, 100% Deus. Poxa, eu queria ficar sozinho. Estou com algumas questões internas minhas. Era um momento meu. Era um momento que eu queria ficar sozinho. Era um momento que eu queria renovar as minhas forças. Era um momento que eu queria fazer uma higiene mental. Era um momento que eu estava de férias. Era um momento que eu queria ficar sozinho. Olha o que me aconteceu. Sabe, irmão, eu estou a semana toda com esse texto na minha cabeça. Eu estou com a semana toda, esse texto ele está enchendo o meu coração. E eu quero compartilhar com vocês aqui coisas que eu aprendo com Jesus. Quando Jesus está no deserto, quando Jesus quer ficar sozinho, quando Jesus quer o tempo dele, quando Jesus quer esse momento dele ficar sozinho, eu quero me isolar. Hoje eu queria, se eu pudesse, eu queria ficar em casa, na caixinha do nada, fazendo aquilo que eu amo, fazendo aquilo que eu gosto.
Quem gosta de ficar na caixinha do nada de vez em quando aí, irmão? Quem gosta de ficar aquele momento sozinho? Levanta a mão aí, irmão. Aquele momento assim, ninguém vai me achar. Todo mundo gosta. Jesus também gostava desse momento. Ele queria ficar sozinho. Ele não queria saber de ninguém. Ele não queria nem saber dos discípulos. Era o momento dele. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele chega no deserto, nesse lugar deserto, quando ele está no deserto, ele nos ensina algumas lições. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa Santa Ceia de manhã. O que eu aprendo com Jesus aqui, irmão? Primeira coisa que eu queria que você anotasse aí: seja bênção no deserto. Fala com a pessoa que está do seu lado: seja bênção no deserto. A Bíblia diz no versículo 2: e grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Ei, irmão, perceba aqui, ó, Jesus quer ficar só, mas a multidão vai atrás dele. Gente, que paradoxo é esse? Ei, eu quero ficar sozinho, hein? Parece, tá, tudo bem, vamos multidão. Vamos lá, ele quer ficar sozinho, mas a gente vai. Irmão, isso aqui para mim é impressionante, porque eu e você, quando nós estamos no plano de Deus, ei, entenda o seguinte: quando eu e você, nós estamos no plano de Deus, nós precisamos entender que a vontade de estar só não é suficiente para isolar aqueles que precisam da nossa presença. Você vai entender daqui a pouco isso aqui. Embora Jesus quisesse ficar sozinho aqui, uma multidão o acha, uma multidão o identifica, uma multidão olha para ele e fala assim: você é aquele que faz sinais, você é aquele que faz milagres, você é aquele que faz maravilhas. Eu já aprendo uma coisa com Jesus aqui: que embora você esteja no deserto, embora você esteja vivendo um momento seu, isso não impede da glória de Deus ainda se manifestar na tua vida. Não é o teu momento de deserto que vai tirar o brilho do teu olho. Não é o momento do deserto que vai tirar a glória de Deus de você. As pessoas ainda continuam olhando para você como aquele que pode trazer uma palavra, como aquele que pode trazer um escape, como aquele que pode dar uma palavra de encorajamento e de inspiração. Embora você esteja no deserto, você é uma fonte nesse deserto para alguém. E aí, irmão, sabe o que a gente está vivendo agora? Eu estou no deserto, eu preciso de um tempo. Eu estou num deserto, eu não quero falar com ninguém. Eu não estou no deserto, eu não quero discipular ninguém. Eu estou num deserto, eu não quero servir. Eu estou num deserto, eu não quero atender ninguém. Eu estou no deserto. Ei, irmão, Jesus não nos ensina isso. Jesus nos ensina que ele está no deserto, ele quer ficar sozinho, mas quando houve uma demanda, ele atende aquela demanda. Ele é bênção no deserto. Eu não sei você, mas estou começando a entender essa mensagem aqui, irmão. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a gente quer fugir do olho do furacão e Deus te leva para algum lugar onde alguém está precisando de você. Você quer fugir do olho do furacão? Deus fala: você quer fugir? Vou te levar para um lugar. Aí você fala assim: graças a Deus, estou indo para um lugar deserto. Quando você chega lá, alguém lá está precisando de você. Alguém lá está precisando de ouvir o que você precisa falar. Olha que coisa estranha, irmão. Você quer se afastar da multidão e Deus te leva para um lugar onde você é necessário. Deus te leva para um lugar onde você é necessário. Muitas vezes você quer sair dessa multidão porque a turbulência é nessa multidão. O que o Senhor faz? Ele te dá outra multidão que está esperando você. Por quê? Porque você é útil lá. Isso é tremendo demais, irmãos. Os gadarenos expulsaram Jesus de Gadara, uma multidão. Sai daqui. Você deu prejuízo, vai embora. Aí ele chega do outro lado. Aí quando ele chega em Cafarnaum, vou ficar sozinho. Tem uma outra multidão esperando ele. Uma multidão expulsa Jesus. E uma outra multidão está esperando Jesus. Sabe o que Jesus me ensina aqui? Em alguns lugares você não é desejado, mas há lugares onde você é necessário. Ei, vou repetir, irmão. Existem lugares que você não é desejado, mas existem lugares que você é necessário. Deus quer você lá.
Deus quer que você seja um canal de bênção lá. Mas pastor, eu estou no deserto. Pastor, eu estou vivendo um momento meu. É um momento ímpar. É eu e eu, legal. Mas seja bênção onde você está, meu irmão. Seja bênção onde você está. Por que isso, pastor? Porque Deus tem dons. Deus te deu dons. Deus te deu talentos. E esses dons, esses talentos não são para você. Esses dons que Deus te deu não são para abençoar você. Os dons que Deus te deu é para abençoar alguém através de você. Esse dom não é para você não, irmãozinho. Esse dom ainda é para você ficar todo bobo, não. Eu tenho esse dom, não. Esse dom é para abençoar alguém através da sua vida. E é por causa dos dons que Deus te deu que você é necessário em algum lugar. Você sabia que você pode estar aonde você está pelo dom que Deus te deu? Não tem nada a ver com você. Tem o talento que Ele colocou em você. É o teu dom que está determinando as mesas que você está sentando, os ambientes que você está frequentando. Foi o dom que Deus te deu. Por quê? Porque Ele quer que você seja um instrumento lá. E o que nós fazemos? Não, hoje eu estou recluso. Hoje não, hoje eu não quero. Hoje não, é o meu momento. E você não consegue ser bênção numa estação de deserto. Você não consegue ser bênção numa estação onde você não está bem. Você só quer ser bênção quando você está numa estação boa. Que crente que nós somos, que cristão que nós somos, que a gente só quer ser bênção no momento de bonança. Mas você não é bênção no momento de escassez? Ei, querido, deserto tem para todo mundo. Agora, deserto não é para ser habitado, deserto é para ser atravessado. Você vai passar por esse deserto que você está vivendo aí, mas você vai ser bênção nesse lugar. Você vai ser bênção nesse lugar. Deus está te levando para esse lugar porque você é necessário aí onde você está. Mas entenda uma coisa: ainda que você esteja no deserto, você é bênção. Fala com a pessoa do outro lado: você é bênção, irmão. Ainda que você esteja no deserto. Irmão, Jesus operava milagres, sim ou não? E no deserto, Jesus operou o quê? Milagres. Qual era uma característica de Jesus? Operar milagre. Está no deserto, vou continuar operando milagre. Ah, você pegou, você não quer dar glória a Deus, porque Deus está falando com você. Porque é fácil, não, estou no deserto. Vou enterrar meu talento. Estou no deserto, não vou manifestar dom nenhum. Estou no deserto, estou de mal. Estou sentindo Deus nessa palavra, irmão. Não estou bem. Vou entregar aqui o ministério. Aí quando eu melhorar, eu volto. Jesus fez milagres no deserto. Qual era o que ele fazia? Milagre. Jesus não parou porque estava no deserto. Jesus não parou de desenvolver o que Deus deu para ele porque ele estava no deserto. O que Jesus pensou? Eu queria um tempo para mim, mas já que Deus enviou essas pessoas aqui, eu vou ser instrumento para essas pessoas aqui. Por quê, querido? Porque não é um lugar que vai determinar o que eu vou fazer para Jesus ou não. Quem está entendendo isso? Diga amém, irmão. Talvez esteja aí, querido, o nosso grau de maturidade. Qual é o nosso grau de maturidade, pastor? É viver a nossa estação de deserto, sendo necessário e sendo bênção para outras pessoas. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus aqui: primeiro, Jesus foi bênção no deserto. Segundo, seja resposta no deserto. Fala com a pessoa do outro lado: você vai ser resposta nesse deserto que você está vivendo aí. Ei, querido, olha aqui para mim. Não se negue a ser resposta para alguém quando você estiver no deserto. Vou repetir: não se negue a ser resposta para alguém, mesmo se você estiver no deserto. Olha o versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? O coração de Jesus é atraído pela compaixão, pela misericórdia.
Ei, querido, olha aqui para mim. Não importa o momento que você esteja vivendo. Se Deus criou uma oportunidade para você abençoar alguém, não se omita. Não se omita, irmão. Ele precisava ficar só, mas ele não negligenciou a necessidade daqueles que vieram em busca do seu favor, irmão. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Você está passando por um grande problema e alguém vem te pedir ajuda, e essa pessoa está passando pelo mesmo problema que você está. Sabe o que é isso? É ser resposta no deserto. Eu falei uma vez para vocês, eu vou repetir. Quando eu me converti no primeiro ano da igreja, do primeiro ano de conversão minha, eu sempre trabalhei dos meus 14 anos, eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Eu me converti e fiquei desempregado. Olha o período probatório de Deus. Eu estava no deserto, irmão, desempregado, e eu já estava orando, eu já estava me levantando na igreja no primeiro ano. E aí o jovem falou assim: pô, pastor Luciano, ora por mim, estou desempregado. Eu falei: vamos orar, irmão. Mas eu orava com fé, Senhor, ora por ele, ora por mim, né? Eu orava: irmão, abre a porta de emprego para esse varão. Deus, abre a porta que só abre e ninguém fecha. Porta que só fecha ninguém abre. Cheio de fé, irmão. Aí no final eu falava assim: abre uma porta para mim também. Aí na outra semana vinha o jovem: Luciano, arrumei um emprego. Falei: glória a Deus. Vendo aí? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Novo convertido, irmão, tudo era Bíblia. Tudo. Aí começou, né? Aí outro: pô, Luciano, ora por mim e tal, estou desempregado, tem que trabalhar. Vamos orar. Em nome de Pai, o Senhor tem a chave de Davi. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Abre a porta para ele. Passava um mês, passava 15 dias. Luciano, comecei a trabalhar. Falei: glória a Deus. Aí já comecei assim: glória a Deus. Acontecendo. Estou orando por todo mundo. Deus está abrindo porta para todo mundo. Mas para mim, a porta não se abria. Aí Deus me trouxe isso aqui. Sabe o que está acontecendo contigo, Luciano? Estou te ensinando algo numa estação que você tem que aprender. É você ser resposta para pessoas no seu deserto. Levanta a mão que eu vou profetizar, irmão. Você vai ser resposta para pessoas no seu deserto. Pessoas vão te procurar com o mesmo problema que você tem. Você vai orar, Deus vai resolver o problema dele, mas o teu ainda vai aguardar. Sabe por quê? Porque Deus quer trabalhar em você. Deus quer te ensinar o seguinte: você vai ser resposta para pessoas no deserto, mas você vai sair daí mais maduro. Você vai sair daí com mais experiência comigo. Vou fortalecer a tua fé. Vou mostrar que você vai ser canal de bênção para as pessoas no meio da adversidade que você está vivendo. Isso é crescimento espiritual. Isso é amadurecimento espiritual. Deus está fortalecendo o teu caráter. Deus está trabalhando em você, meu irmão. Porque a natureza humana, sabe o que é? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas Jesus está nos ensinando aqui que, a despeito do que você vive, se surgiu uma oportunidade de ser bênção na vida de alguém, seja. Diga comigo, irmão: eu sei que Deus pode me usar no momento em que eu menos imagino. É no momento que você não tem a menor condição de ajudar, irmão. É nesse momento que Deus gera condições de você fazer alguma coisa. Entenda uma coisa: algumas pessoas vão encontrar Jesus por meio das batalhas que você superou. Algumas pessoas vão encontrar Jesus por meio das batalhas que você superou. Então, não tenha medo de mostrar suas cicatrizes. Já passei por isso, já estive nesse deserto. Eu vou ser resposta para você nesse deserto aqui agora. Amém, meu irmão? Olha o que Deus diz para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa nas suas. Irmão, olha que, meu irmão, vou repetir isso aqui. Olha o que Jesus está falando para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O que Deus está querendo ensinar para Paulo aqui? Sabe o que Deus quer ensinar para Paulo aqui, irmão? Ei, você pode estar fraco, mas você não é um inútil.
Ei, pega isso aqui, irmão. Mesmo quando estamos fracos, nós não somos inúteis. Ah, eu estou fraco, mas tu não é inútil. Ah, eu não estou bem, mas isso não tira a tua inutilidade. Isso não tira a sua instrumentalidade. Isso não tira aquilo que Deus pode te usar, meu irmão. Você é fraco, mas você não é inútil. Você pode ser usado por Deus. Você pode estar fraco, mas nunca um inútil. O reino de Deus está contando com você, irmão. Quando trabalhamos para o reino trabalha para nós. E em terceiro e último lugar, para terminar. Estão me enganando, né? Seja bênção no deserto. Seja resposta nesse deserto. E em terceiro lugar, deserto com Jesus tem solução. Fala com a pessoa que está ao seu lado, tem solução para você, irmão. Fala aí, irmão, tem solução para você. Olha o versículo 5, Jesus falando: onde compraremos pão para eles comerem? Note a pergunta de Jesus. Onde? Olha, irmão, nota a Bíblia. Bíblia tem que ser lida. Faz a leitura. Olha que Jesus está falando: onde compraremos pão para estes comerem? Olha a pergunta de Jesus aqui. Jesus não pergunta como compraremos pão. Jesus pergunta: onde compraremos pão? A questão não era econômica, a questão era geográfica. Jesus estava perguntando: cara, onde a gente vai achar lugar para comprar pão para pelo menos 10, 15 mil pessoas? Só homens eram 5 mil, fora as mulheres e as crianças. O lugar era deserto, os discípulos não respondem. E um fala: 200 denários não seria suficiente. Olha que coisa linda, irmão. Jesus pergunta onde, e o discípulo responde como. Jesus perguntou: se aonde? Aí o discípulo: 200 denários não dá para comprar pão. Eles não entenderam a lógica do pensamento de Cristo, irmão. E quantas vezes isso acontece comigo e acontece com você? Jesus quer nos dar uma perspectiva do milagre e a gente tem uma outra perspectiva. Isso acontece comigo e com você. Jesus já tem uma solução e nós falamos: como? Jesus está assim: aonde eu vou resolver? E a gente está: como? Não tem como. Não tem como isso acontecer. Jesus estava na dimensão do onde providenciar, e os discípulos estavam na dimensão do como providenciar. Ei, irmão, Filipe, que falou 200 denários de dinheiro não daria. Filipe, ele era bom de conta, mas ele era péssimo na perspectiva de milagre. Tem gente que é assim, é exata. Não dá, não tem como. Não, peraí, a conta não bate, não tem como. Tem gente que é ótimo em conta, em exatas, em racionalidade, mas é horrível em perspectiva de milagre. Não abre a mente para receber milagre. E quantas vezes eu e você, nós somos assim, irmão. Nós somos lógicos, precisos, e não temos percepção do milagre. Ei, querido, olha aqui para mim. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não tem explicação, milagre é para viver. Milagre é para desfrutar, irmão. Isaías 55:8 vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ei, querido, você sabia que a Bíblia hebraica, ela é lida ao contrário? Nós lemos a Bíblia da esquerda para a direita. Sabe como é que a Bíblia hebraica se lê? Da direita para a esquerda. Por quê, pastor? Eles têm o costume de dizer o seguinte: não, a gente já começa a ler a história do fim para o começo. Eles começam a ler de trás para frente. Sabe por que eles leem assim? Porque eles creem no que o profeta Isaías diz: Deus conhece o fim das coisas,
antes do começo delas. Deus sabe o que você precisa, irmão. Deus conhece o final da tua história antes que ela comece. Fala com a pessoa que está falando, Deus conhece o final da tua história antes que ela comece. É por isso que estão olhando para você e estão vendo essa situação, que estão dizendo assim, acabou, não tem mais jeito. Deus manda dizer, tem solução de Deus para você nesse deserto. Tem solução de Jesus para você nesse deserto. Para de ouvir notícia ruim, irmão. Para de ler miséria, para de ler coisas que não te edificam. No deserto com Jesus, sempre vai ter solução. Sempre vai ter uma solução, irmão. O que Jesus quer fazer com os discípulos aqui, é quando ele faz essa pergunta, onde nós encontraremos pão? O que Jesus está falando, irmão? Está querendo levá-los para o campo da impossibilidade. Lembra? Que Jesus trabalha no campo da impossibilidade, lembra disso? O que Jesus está fazendo? Vou te levar para um campo da impossibilidade. Aonde a gente vai comprar pão? Jesus já sabia que não tem lugar suficiente para comprar pão, para ter um local geograficamente perto, para fornecer tanto pão. Jesus está falando assim, vou te levar para o campo da impossibilidade, para que vocês vejam o seguinte, não tem jeito, só um milagre. Só um milagre aqui é necessário. E aí, irmãos, surge na mão de alguém a semente do milagre. Versículo 9, André diz assim, está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? André achou a semente e desprezou a semente. Repita comigo, André achou a semente e desprezou a semente. Você vai entender o que eu estou falando para você aqui. André, ele era discípulo, mas o que André não entende ainda é que das pequenas coisas é que Deus faz grandes coisas. E André não sabia disso ainda. Irmão, pão de cevada é pão de pobre. Pão de cevada é pão de peixinho aqui. Peixinho aqui não era uma anchova, não era um dourado, não era um namorado, era sardinha maromba mesmo. Sardinha maromba tem espinha pra caramba. Pão de cevada, pão de pobre. Peixinho era sardinha maromba. Era coisa que para os olhos de André eram insignificantes. Eram coisas que para ele falavam assim, mas o que é isso aqui, né? Aquele menino ali era um menino pobre. Agora, irmão, o fato é que mesmo ele sendo pobre, ele tinha semente. Ele tem a semente, irmão. E aqui eu aprendo tanta coisa com Jesus. Não é o que eu tenho, e sim o que eu sou. A primeira coisa, não é o que eu tenho, e sim o que eu sou. Quantas vezes, irmão, por achar pouco aquilo que nós temos, nossos recursos não se transformam em semente. Eu vou repetir isso aqui. Quantas vezes, isso aqui, vou ajudar, isso com isso aqui, é isso aqui que eu vou ajudar, é tão pouco, e quando você fala que é pouco, você não transforma aquilo em semente. Hoje de manhã, irmão, eu liguei para meditar na palavra, e vinha aquela menina da URJ, primeira edição, ela é serva de Deus, acho que é Mariana o nome dela. Ela é uma serva de Deus, ela é lá da Mananciais do Rio. E ela falando que estava passando ali em Curicica, e o cara botou a bala no retrovisor dela, e ela falou assim, aí o Espírito Santo falou assim, dá tudo o que você tem na carteira. Falei, caramba, jornalista da Globo, né, irmão? Ela, mas eu só tenho R$10. É muito pouco. Aí o Espírito Santo falou assim para ela, dá o que você tem na carteira. E aí o sinal abriu, ele veio recolhendo as balas no retrovisor. Quando chegou nela, baixou o retrovisor e ela deu R$10 para o garoto. E o garoto, eu não tenho troco, e o sinal abrindo, ele nervoso, eu não tenho troco. Ela, não, pode ficar com os R$10. Aquele garoto começou a chorar e falou assim para ela, hoje você transformou o meu dia. E aí ela falou assim, mas é tão pouco. E o Espírito Santo falou com ela, é pouco para você, mas para ele é muito. É pouco para você, mas para ele é muito. Irmão, André olhou a semente e desprezou a semente do milagre
estava naquele pouco, no deserto. Sabe o que está acontecendo com muitas pessoas dentro da igreja? Você está no deserto, tem coisas diante de você que aos teus olhos é pouco, mas ali está a semente para o teu milagre. Ali está a semente para Deus operar e trazer solução no meio desse deserto. O que você tem em casa? Sua serva só tem um pouquinho de azeite. E o profeta disse: isso é o suficiente para que o milagre de Deus aconteça. Ei, queridão, olha aqui para mim. Teu milagre não vai vir de uma forma, estava no deserto e de repente chegou uma panificadora. Não, irmão. É no pequeno que Deus vai tornar grande. E aí, quando eu estava meditando nisso hoje, sabe o que Deus falou comigo? Fala com a minha igreja, que tem muita gente que fala assim: eu vou ajudar na jornada com 5, com 10. É uma semente. Não desperdice a sua semente, porque aquilo que está na tua mão, Deus vai fazer coisa grande. Fica de pé em nome de Jesus. Ei, querido, deserto é um lugar passageiro. Deus está falando comigo nessa santa ceia. Seja bênção nesse deserto, seja resposta nesse deserto. Com Jesus no deserto tem solução, e a solução está nas mínimas coisas e nos mínimos detalhes, coisas que para você são irrelevantes, mas é isso que Deus vai usar para que o milagre aconteça nesse deserto. Ei, irmão, Jesus foi bênção no deserto. Jesus mandou a provisão no deserto. Eu gosto muito de uma frase que muita gente conhece: Jesus venceu o diabo no deserto, e Adão fracassou no paraíso. Não é o lugar que influencia, e sim as suas escolhas. Você está no deserto? O que você vai escolher? Você está no deserto? O que você vai escolher aqui? Até quando você vai escolher se utilizar do argumento do deserto para você não ser bênção na vida das outras pessoas? Até quando você vai se utilizar desse argumento? Eu estou no deserto, me dá um tempo. Eu estou no deserto, eu quero tirar um tempo sabático. Eu estou no deserto, me dá um tempo, eu não quero ser resposta para ninguém. Me dá um tempo, eu quero escolher me utilizar desse argumento para que Jesus não seja uma solução. Irmão, eu estou falando de maturidade cristã. Até quando você vai usar esse argumento? Que você está no deserto e você não vai ser bênção, você não vai ser resposta, e Jesus não vai trazer solução através de você para pessoas que estão vendo no deserto. Isso não é cristianismo, irmão. Isso é egoísmo. Deus está falando comigo e com você aqui nessa manhã. Ei, Deus está respeitando a sua estação, Deus está respeitando o teu ciclo. Deus sabe o que você está vivendo nesse deserto, mas se Ele trouxer pessoas para que você seja bênção, seja bênção. Mas se Ele trouxer pessoas para que você seja uma resposta, seja resposta. Deus quer usar você, não só nos montes, mas Ele quer te usar também nos vales. Deus não quer te usar somente nos seus momentos bons, mas Ele quer te usar no deserto também. Aprenda com Jesus hoje. O propósito de Jesus era ficar sozinho, mas não deu para Ele ficar. Ele disse: já que vieram, você bênção, você resposta. Milagre vai acontecer aqui nesse deserto. E eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, irmão. O diabo, entenda uma coisa aqui, ei, olha aqui para mim. Pastor, melhor dar uma parada. O diabo está furioso e eu estou ficando fraco. Ei, querido, olha aqui para mim. O diabo não está te vendo como fraqueza, o diabo está te vendo como uma ameaça. Porque quando ele vê você no deserto, e sendo bênção, e sendo resposta, você é uma ameaça. Olha para mim, o diabo não está olhando para você para te enfraquecer. O diabo está intimidado com você, porque ele vê uma ameaça em você. Você é uma ameaça para o inferno. Você é uma ameaça para o diabo, meu irmão.
Então hoje você vai declarar: eu posso estar fraco, mas eu não sou inútil. Eu posso estar passando pelo vale, pela moenda, eu estou no meu deserto, mas eu vou continuar sendo resposta. Eu vou continuar sendo bênção para as pessoas. Vou viver meu deserto, vou passar pelo meu deserto, vou ter as minhas experiências com Deus nesse deserto, mas eu vou ser bênção. Eu não vou me negar a ser resposta para as pessoas. Eu não vou me omitir, eu não vou me esconder. Eu vou continuar sendo bênção. Ei, querido, Deus está falando com você aqui nessa manhã. Você vai continuar sendo bênção aqui. Ei, Deus vai te usar nesse deserto. Deus vai pegar o teu problema e você vai abençoar pessoas que estão com o mesmo problema que você. Deus vai te usar com unção, com ousadia, com intrepidez. Deus vai te usar. E quando você for usado por Deus, você vai lembrar dessa mensagem: o deserto é lugar passageiro. Eu estou de passagem nesse lugar. Obrigado, Senhor, por me fazer permitir andar nesse deserto. Eu estou aprendendo com o Senhor. Eu estou aprendendo com o Senhor. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Recebe essa palavra nessa manhã. Você vai passar por esse deserto. Existem lugares que você não é desejado, mas existem lugares que você é necessário. Você vai receber essa palavra em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, irmão. Fechasse os teus olhos. Nós vamos adorar o Senhor.